O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91 839 4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia. Olá, viva, muito bom dia. Temos mais uma edição do Espaço Corpo e Mente. Comigo está a Manuela Filhol, que traz mais um convidado. Olá, Manuela, bom dia. Olá, Marcos. Connosco temos hoje a Marta e ela vem falar-nos sobre reflexologia. Marta, fala-nos um pouco sobre reflexologia. Aquilo que tu sentes, o que é reflexologia? Antes de mais, olá. A reflexologia é uma terapia complementar que tem raízes já muito antigas, e essas raízes vão até ao Antigo Egito e até a antiga China. Agora, de uma forma muito concreta, a reflexologia, aquilo que ela faz é trabalhar a partir dos pés o corpo de qualquer um de nós. Isto justamente porque ela parte da ideia de que nos pés estão refletidos todos os nossos órgãos e todos os nossos sistemas do corpo humano. E então, trabalhando cada área, dependendo da situação, da condição em que a pessoa se apresenta, iremos contribuir para que essa pessoa possa, com base na inteligência do próprio corpo, possa recuperar o seu equilíbrio. E basicamente é isso aquilo que faz a reflexologia. Acompanha as pessoas, trazendo-lhe o seu equilíbrio, bem-estar, saúde, ou mesmo tendo também a possibilidade de contribuir para o restabelecimento de alguma condição de saúde menos equilibrada, digamos assim. E é uma terapia que pode ajudar a complementar aquilo que é um tratamento médico. Portanto, basicamente, a reflexologia é isto, trabalhar os pés. Gostaria que tu reforçasses um pouco esse tema da complementaridade, a importância da tua terapia, de reflexologia, como uma complementaridade com os tratamentos da medicina convencional, que é um assunto que eu penso que é desconhecido para a grande maioria das pessoas e que é bastante importante. Ora bem, em primeiro lugar, acho que é importante referir que, como toda e qualquer terapia complementar, elas têm a vantagem de serem terapias preventivas. No entanto, o outro benefício destas terapias é o de poder acompanhar exatamente esses tratamentos. Mas isso passa por, primeiro, compreender qual é a situação da pessoa, e não é só ao nível físico, pode ser também ao nível emocional, ao nível psicológico, no sentido de compreender porque é que a pessoa se encontra naquela situação. Isto porque um dos princípios destas terapias e desta medicina, digamos assim, natural, é a ideia de que não existem doenças. Existem sim pessoas doentes, porque cada pessoa tem as suas fragilidades e tem a sua forma de lidar com o stress, a forma como o seu corpo reage a esse stress ou outras situações, e é aquilo que se chama a visão holística da pessoa. Implica exatamente isso, perceber qual é o estilo de vida da pessoa, em que é que ele está a contribuir para essa situação de doença, compreender como é que está a sua forma de pensar, no sentido de se tem pensamentos mais positivos, mais negativos, e depois sim, também compreender a linguagem do corpo, no sentido de perceber quais são os seus sintomas. Só que mais do que tratar os sintomas, porque não deve ser esse o foco, é compreender a causa desses sintomas. E nesse aspecto é importante, de facto, este acompanhamento em relação aos chamados atos médicos, digamos assim, aos tratamentos médicos.
É importante falarmos com as pessoas, obviamente, toda e qualquer pessoa que nos aparece para fazer um tratamento de reflexologia. Porque há uma história. Porque há uma história de Exatamente. Toda a carga de passado e de presente. Exatamente. E aí é importante saber ouvir, saber porque é que a pessoa pensa daquela forma, tentar mostrar-lhe outras possibilidades, e estou agora de uma forma muito direcionada a pensar justamente nos tipos de pensamentos que têm, na forma como perspectivam a própria vida, para poder ajudar também ao próprio tratamento. Porque isso é importante, porque não basta só estar a mexer nos pés para agora vai ter este e aquele resultado. Não é uma massagem aos pés. E não é isso que tu fazes. Exatamente. Não é só isso. É também conversar com a pessoa, é também perceber, como eu disse há pouco, quando falei dos estilos de vida, perceber se tem horas de descanso, como é que gera o stress, que tipo de alimentação é que faz, porque muitas das vezes, e grande parte das vezes, dos fatores que mais contribui para o nosso estado de menos doença é justamente a questão da alimentação. E há casos específicos, como por exemplo a questão de doentes oncológicos, em que de facto a questão da alimentação é muito importante. Passarem por eliminar determinados tipos de alimentos, passarem a beneficiar daquilo que são os alimentos biológicos, fazer a desintoxicação do próprio organismo e neste aspecto, estas preocupações são preocupações que nem sempre estão na mente do médico que trabalha juntamente com estes doentes. Porque a abordagem, digamos assim, da própria doença é diferente. E então, a estas terapias, cabe-nos também chamar a atenção para estes aspectos. Cá está, por exemplo, agora já que falei na questão do cancro, a reflexologia tem um papel importante na minimização, digamos assim, dos efeitos da própria quimioterapia. E mais importante do que isso é promover a desintoxicação, ou se quiserem, a eliminação da própria quimioterapia, porque ela, apesar de ter um efeito concreto, não é, específico, a verdade é que se existem várias sessões, portanto, quanto menos tempo ficar, melhor. Estimular o próprio sistema imunitário, que é muito importante, e contribuir para que a pessoa possa passar por esse tratamento de uma forma mais tranquila, com o melhor conforto possível e com a melhor qualidade possível. Fala-nos um pouco de casos concretos que estejas a trabalhar, com quem estejas a trabalhar neste momento. Estou a trabalhar neste momento com pessoas que passam por situações de depressão, por vezes com mistura de ansiedade. Estou a acompanhar também grávidas que também passam por momentos de ansiedade e que às vezes não é fácil, porque uma coisa é nós fazermos sugestões de que devem ter mais cuidado, ter mais horas de descanso, não serem tão ativas, até pela própria relação com o bebê, não é? Porque isso também torna depois o bebê mais ansioso. E com este stress diário, não é? Que as mulheres hoje em dia têm, por serem exatamente super mulheres, exato, podemos ficar por aí. É difícil alertá-las para a necessidade de pousar, descansar, relaxar. Depois estou também a acompanhar pessoas que de facto estão, podemos lhe chamar doentes oncológicos, e aí o trabalho é mais, como eu direi, mais intensivo, mais cuidadoso, exatamente por isso, por tentar, dentro daquilo que é a própria história da pessoa, o tipo de hábitos que tem, porque não é fácil eliminar hábitos,
E no caso da alimentação, que é o mais importante, não é fácil tentar incutir novos hábitos. Primeiro porque é uma situação quase de limite, não é? E depois porque nessas condições a tendência é para nos agarrarmos exatamente àquilo que os médicos dizem aos tratamentos. E por vezes os nossos organismos nem sempre estão no ponto certo para receber quimioterapia, radioterapia. Então é importante fazer um acompanhamento em relação a esses casos para ir tentando incentivar a pessoa a fazer alterações de vida. Porque isto é uma coisa que eu gosto de lembrar às pessoas, é que se conseguirem passar por este processo da forma menos desconfortável possível, ainda vão ficar mais saudáveis do que estavam antes desse processo. E eu acho que é importante fazer este trabalho também mental, ou se quisermos psicológico, para que as pessoas possam visualizar ou visualizar-se mais tarde com mais saúde e, se possível, muito mais felizes, porque ultrapassaram por esta situação. É possível, e sabemos que é possível. Sim, é possível. E nesses casos vai estimular bastante o sistema imunitário, não é? Sim, nesses casos existem alguns órgãos que são de facto mais importantes, no sentido de que devem ser mais estimulados. Portanto, trabalha-se sempre o corpo humano no seu todo. A questão é promover a desintoxicação, que é importante, porque nestes casos a eliminação de alimentos ácidos, por exemplo, ou tentar diminuir a acidez do organismo, é promover um ambiente que não propicia o desenvolvimento das células cancerígenas. E nesse aspecto é por isso que eu reforço o papel da alimentação e, acima de tudo, de uma alimentação essencialmente mais alcalina. Portanto, a questão da desintoxicação é importante, é promover, ou se quisermos, estimular o fígado, porque é um órgão muito importante para a limpeza do sangue, e quanto mais o sangue estiver limpo, melhor. A seguir, a questão do intestino, que é muito importante. Portanto, nestas situações, porque nós sabemos que de facto cada vez mais vamos vendo artigos e opiniões em que o intestino é o nosso segundo cérebro e também produz algumas das células ligadas ao sistema imunitário, é importante que ele funcione bem, mesmo com as sessões de quimioterapia que podem promover uma certa obstipação. Neste sentido, é sempre importante que ele esteja a trabalhar bem. E depois o próprio baço. Portanto, estes são os 3 grandes órgãos que devem ser trabalhados mais afincadamente em qualquer condição oncológica. É claro que depois há outras condicionantes que têm a ver com a própria situação da pessoa e também com onde está ou não localizado o próprio cancro e tentar perceber o porquê de ser exatamente ali. Pode ter a ver com fragilidades genéticas ou não. Estamos aqui um pouco focados na parte das doenças oncológicas, mas eu gostaria que tu focasses outras situações em que a reflexologia é benéfica para as pessoas, para a saúde e o equilíbrio das pessoas. Por exemplo, no caso da ansiedade, que é uma condição que hoje em dia também se verifica muito e se calhar sem nos darmos conta, nós andamos sempre a correr de um lado para o outro. De facto, aí é, em primeiro lugar, tentar chamar a atenção para que a pessoa, naquela hora, já que tem que estar sentada naquela cadeira, não pode sair dali, que é mesmo isso, aproveitar esse momento para fazer... como é que eu ia dizer? É uma hora que dá a si mesmo para poder descontrair, para poder descansar. E as pessoas que, cá está, vão de forma voluntária a um tratamento de reflexologia aceitam isso melhor do que alguém que vá de forma obrigada ou porque alguém disse, olha, devias fazer. E isso é um aspecto interessante. Porquê?
Porque normalmente quando se trabalham os pés, eu não vou espetar agulhas, não vou fazer nada, vou só usar as mãos e os dedos. E se a pessoa está ali de livre vontade, esse estímulo não é invasivo. Se pelo contrário a pessoa não foi por sua vontade, ou está ali de alguma forma contrariada, qualquer estímulo que eu vá fazer vai ser sempre invasivo. E portanto a pessoa não vai descontrair. E quanto menos descontraída a pessoa estiver, mais tenso será esse estímulo e a reação também será tensa. Se a pessoa aceitar isso, que aquela hora é para si, eu irei de facto trabalhar no sentido de promover um relaxamento geral, e depois dependendo também se existem outros fatores ou não, irei trabalhar sempre no sentido de relaxamento, de tranquilidade e de bem-estar. Mas cá está, mais uma vez é importante reforçar as reações que as pessoas têm ao primeiro tratamento de reflexologia, porque indicam-nos em primeiro lugar como é que o corpo dessa pessoa está. E as reações variam muito de pessoa para pessoa e portanto eu não posso à primeira vista, não é? Olhando para os pés, tentando perceber o que é que eles estão a dizer através dos sinais, do seu formato, da cor que tem, da temperatura, isso só não é suficiente, não é? Isso já me diz muita coisa, mas não é suficiente. Só após um primeiro tratamento é que eu vou saber, de facto, como é que o organismo daquela pessoa se encontra e a partir daí então trabalhar de uma forma mais direcionada. E é por isso que é importante destacar o aspecto de que todas as pessoas podem ter reações diferentes a um tratamento de reflexologia. Fala um pouco sobre como funcionam os tratamentos e as sessões de reflexologia. Uma vez, 2 vezes, como é que isso se processa? Os tratamentos de reflexologia, cá está, como eu disse há pouco, um primeiro tratamento é sempre para averiguar qual é que vai ser a reação do organismo. E, portanto, seria de facto muito importante que a pessoa fizesse mais do que 1, 2, 3 ou 4 tratamentos, dependendo também da condição, ou seja, das razões que a levaram lá e, em segundo lugar, da forma como o próprio organismo vai reagindo e a pessoa se vai sentindo. Agora, é importante que a pessoa compreenda que, um pouco como costuma dizer a Ana Paula, não é? Qualquer terapia que nós vamos fazer é um compromisso que nós fazemos connosco próprios e é assumir que nós naquele momento, nem que seja naquela hora que nos sentamos naquela cadeira, nós somos as pessoas mais importantes para nós. Devemos isso a nós próprios. E agora, estar ali, receber a ajuda, porque no fundo o terapeuta procura estimular, é apenas uma ajuda, o terapeuta não faz milagres, vai estimular uma coisa que está presente nas pessoas. E é importante que haja um constante diálogo entre o terapeuta e a própria pessoa, no sentido de, primeiro, porque esse é um trabalho que eu peço normalmente às pessoas, você agora vai para casa, vai ver como é que se sente e eu vou-lhe pedir que esteja atento ao seu corpo, no sentido se tem mais dor, se sente mais calmo, se dorme melhor, se vai mais vezes à casa de banho. Há um papel de maior consciência por parte da pessoa no sentido de me ajudar a mim também a perceber como é que o corpo vai reagindo e onde é que eu devo trabalhar mais. Mas sim, a continuidade dos tratamentos é algo importante. Agora, a condição e a forma como a pessoa se vai sentindo depende, digamos assim, do próprio espaço temporal. Ou seja, há situações que levam mais tempo a ter mais efeitos. Aliás, agora a propósito da brincadeira de ter visto no pé, todos nós temos formatos de pés diferentes, mas existem basicamente, assim, digamos em termos gerais, 4 que estão associados aos chamados elementos: água, ar, fogo, terra.
E é engraçado que as pessoas que têm um pé mais, ou de formato mais associado à água, são pessoas mais emocionais, o que significa que qualquer processo de cura, cá está, estes pequenos sinais que nos dão informação, qualquer processo de cura será sempre mais lento, o que significa que o trabalho que eu vou ter que fazer com essa pessoa eu vou ter essa consciência de que terei de falar de forma mais cuidadosa, mais cuidadosa, e já sei que vou ter que trabalhar no sentido da continuidade, porque essa pessoa se calhar levará mais tempo a fazer mudanças, não é? Por exemplo, as pessoas que têm um pé mais musculado, mais quente, são chamadas pessoas fogo, e essas aí sim, qualquer sugestão fazem. E aí o processo de cura é bem mais rápido, são pessoas muito mais ativas. Isso, cá está, mas tem a ver com as tais situações, no sentido de perceber se há mais continuidade ou menos continuidade. Portanto, aí o trabalho da pessoa, a própria personalidade da pessoa, ajudará ou não a esse processo. Mas sim, a continuidade dos tratamentos é uma coisa importante, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal ou trimestral. E como sempre, eu tinha que meter a minha bucha, não é? Então, e a questão do pé chato? Como é que fica? A questão do pé chato é interessante porque, de facto, significa que a pessoa não tem aquele arco, não é? Do lado interior, digamos assim, do pé. Isso, curiosamente, também nos ajuda a perceber que são pessoas que mais tarde, em termos físicos, vão ter, por exemplo, mais problemas ao nível do joelho, porque tem a ver também com a própria forma como os músculos se formaram. No caso do pé cavo, que é um pé em que o arco é de facto de forma muito, ou está evidenciado de forma muito acentuada, sim, pode também trazer problemas em termos físicos à zona da coluna, e pode haver o caso de as pessoas terem os dedos em garra, ou seja, assim como se eles tivessem uma pequena altura, mesmo entre a cabeça e depois o próprio pé. Isso também nos diz que é uma pessoa que está mais receosa em relação à própria vida, porque tem que ter uma posição mais vincada, está mais... parece que está um bocadinho em guerra, digamos assim. Mas cá está, a tal questão. Nós, terapeutas, agora vou falar por mim, quando olho para um pé, olho em termos físicos. E dos sinais que os pés vão, de facto, mostrando, eu vou fazendo perguntas, não é? Porque há alturas em que se nota que a pessoa bebe menos água, que a pessoa está com desequilíbrio no fígado. E pode acontecer a pessoa, por exemplo, ter um determinado traço ali na zona que é reflexo dos pulmões, ter ali assim uma espécie de risco, traço. E eu perguntar, tem problemas respiratórios? E a pessoa diz-me que não. Ou seja, perguntei em primeiro lugar, em termos físicos, se haveria alguma coisa. Quando a pessoa me diz que não, então pode ser uma questão mais emocional. Então depois pergunto, então anda mais ansiosa, anda mais triste, e aí já recebo outro tipo de resposta. Isto para perceber que nós não somos só a parte física, não é? E as pessoas que têm cócegas nos pés e que dizem, eu jamais me sentaria numa cadeira de reflexologia. Eu gosto sempre de contar uma história que tem a ver com a turma onde eu me inseri quando fiz este curso. Eu tinha justamente um colega que dizia, eu não sei como é que vai ser, porque nós tínhamos que praticar uns nos outros, e ele dizia, eu não sei como é que isto vai ser, porque eu tenho cócegas, não vou deixar que ninguém me mexa nos pés. E é engraçado porque a meio do curso, quando nós já íamos praticando, ele era o primeiro a sentar-se na cadeira. Portanto, a questão das cócegas, para já nunca tive nenhuma pessoa que me dissesse que não, portanto, que sentisse cócegas. Portanto, tem a ver com o relaxamento da pessoa e com o facto da pessoa conseguir confiar na pessoa que lhe está a mexer os pés. E de facto resolve-se. Portanto,
ainda não tive ninguém que se negasse a um tratamento por ter cócegas, de facto. Estamos quase a terminar. Este fim de semana, hoje à noite, temos no Espaço Corpo e Mente, às 21 horas, uma palestra, uma conversa aberta com a Natividade Fraga sobre biomagnetismo. Contactos: Manuela Filhó, 918394119 ou Espaço Corpo e Mente, blogspot.com. Bom fim de semana, Marcos. Bom fim de semana, Manela. Até para a semana. O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91 839 4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia.